Na antiga cidade de Corinto, havia o costume entre os pagãos de oferecer os alimentos aos supostos deuses. Isso era de maneira tão generalizada que parte deles poderia ser adquirido ainda no mercado. Você vai no mercado, uma parte daquele alimento, ou todo ele já foi oferecido aos deuses. Os deuses supostamente ficariam com uma parte, os sacerdotes com outra, e aquilo que não foi nem para um nem para outro seria naturalmente vendido e comprado pela maioria da população. Ficava então uma incógnita, uma pergunta: eu posso ou não posso? Eu compro ou não compro? Eu como ou não como? Dividia-se então o coro de homens crentes dentro da igreja de Corinto em duas facções diferentes. Aqueles que diziam: isso não tem nada a ver, eu estou lá comprando e tal, etc, etc. Aqueles outros que diziam: não pode, somos crentes, somos salvos, ali foi um Deus pagão, não é isso, não pode, etc. Então virava-se uma série. Nós estamos aqui diante de uma situação onde Paulo está respondendo às perguntas e indagações dos irmãos, mas ele começa a dizer alguma coisa. Ele começa com o fator de dizer assim: vocês não são nem um pouco ignorantes sobre isso, né? Os ídolos não são relevantes para nós, não nos mexem, não tocam as nossas vidas, e é disso que nós vamos tratar agora. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para alguns detalhes. O primeiro é que o apóstolo diz assim: todos nós somos senhores do saber. Ou seja, eu não estou falando para uma classe ignorante. Ou seja, se vocês compram lá no mercado, todo mundo já sabe. Vocês devem se lembrar na carta aos Gálatas que o apóstolo falou assim: olha, quando você chegar numa mesa, sentar numa mesa e estiver comendo, não se importa o que é que tem, se foi comprado com sacrifício, se não foi, se tem carne, se tem porco. Não coma o que tiver na mesa, não tem problema nenhum. Isso não é problema para nós. Agora, não fica também perguntando: isso aqui foi, isso aqui, por acaso, isso aqui não foi sacrificado. Tá? Não fica perguntando, coma e pronto. Você é servo de Deus, está imunizado destas coisas. Mas disso você já sabe. O apóstolo Paulo queria dizer assim: vocês são sabedores, são conhecedores de tudo. Entretanto, mesmo no contexto de hoje, que existe algumas coisas também dentro do cristianismo, que as pessoas dizem assim: pode, não pode, deve, não deve. Ocorre, por exemplo, nas nossas festas natalinas, algumas delas são figuras e que as pessoas ficam todos escandalizados, e uns dizem que pode, outros dizem que não pode, e o apóstolo diz assim: vocês são conhecedores. Acontece que às vezes o saber torna-os presunçosos, ensoberbece, se torna muito autoconfiante, arrogante, enquanto que o amor é edificante. E então, por causa do amor, às vezes nós temos que agir de uma forma diferente. Então, primeira coisa, somos mestres do saber. Nós conhecemos o que tem que ser feito. Todo mundo sabe como deve viver a sua vida cristã, que é o que eu quero chamar a atenção hoje. Não é um mistério para ninguém. Mas o texto também diz que apesar de nós não darmos muita atenção ao ídolo, porque Paulo diz assim: o ídolo não é nada, ele não é Deus. Isso era um argumento dos sábios, dos que entendiam. Ele não é Deus, é um pedaço de madeira, foi oferecido, e que adianta? O sujeito me joga uma praga, e daí eu sou crente, sou servo de Deus. Me jogou uma macumba, e daí se jogou uma macumba, eu sou servo de Deus. As coisas maior é o que está em mim do que o que está no mundo, então não estou nem preocupado com isso, e pronto, e acabou. Você pode viver assim? Maravilha, 100%. Mas outros não. Outros não conseguem. Porque o ídolo, apesar de não existir, apesar de não ser um Deus, ele existe na mente dos que o adoram. Então Paulo foi um pouco além. Saiu do aspecto físico e foi para o aspecto mental e espiritual. O que é, afinal de contas, um pedaço de madeira que as pessoas se prostram diante dele? Não existe nada, isso para mim é só um pedaço de madeira. Mas na mente dos seus adoradores, ele existe. E se você for encontrado no mesmo contexto, isso pode trazer alguma situação meio constrangedora, principalmente para aqueles que o apóstolo Paulo chama assim: cuidado, porque nem todo mundo tem essa mesma estabilidade, convicção e conhecimento da Escritura. Algumas pessoas são frágeis, e vendo você se proceder de uma forma como aquela, com certeza se escandalizará. Então nós temos três caminhos.
Um deles é que você talvez nem precise ser orientado sobre isso, já está plenamente conhecedor da vontade, da verdade e dos parâmetros que Deus estabeleceu. Mas a segunda coisa, mesmo esses ídolos não sendo tão relevantes para nós, temos que de alguma forma tomar algumas precauções pelo fato de eles existirem na mente dos seus adoradores. E de certa forma eles influenciam, como eu costumo dizer, por exemplo, sobre o time de futebol, que as pessoas dizem assim, eu não sou adorador, não sou fanático, não é meu ídolo, né? Mas aí quando fala no Neymar, fica todo mundo, é o Neymar. Quando fala no Flamengo, no Vasco, não sei mais quanto, e no São Paulo, aí fica todo mundo, e quando um gol aparece no estádio, fica todo mundo numa vibração, muitas vezes maior do que a vibração quando Jesus batiza um com o Espírito Santo dentro da igreja. Mas não é ídolo. Só entre aspas, né? Então, esse ídolo existe na mente. E às vezes até está inconsciente na mente das pessoas. Eles são fanáticos, idólatras, mas eles não admitem. É uma coisa inconsciente. Paulo, então, nos orienta a administrar isso de maneira que não interfiramos na verdadeira vida espiritual das pessoas. Porque, afinal de contas, existe um pormenor significativo. As pessoas mais frágeis, as pessoas mais fracas, elas precisam ser não desprezadas, não fustigadas, não reprimidas, não rechaçadas, mas respeitadas. Vocês já devem ter percebido, às vezes, por exemplo, nós estamos aqui em pleno Distrito Federal, vivemos assim, de uma certa forma, uma cultura bem, um pouco privilegiada, né? Nos nossos usos e costumes, por exemplo, nós já existe alguns detalhes na nossa vida, que o conhecimento da Escritura já nos favoreceu, e nós não vivemos mais presos naquelas coisas, naquelas amaranhados de coisas que nos amarram, que tem que ser daquele jeito, mas de vez em quando nós temos que sair para outros estados, ou para outros ambientes, ou para outros contextos, e aquelas pessoas vão dizer assim, ai meu Deus, o que é isso? O sangue de Jesus tem poder. Aí nós precisamos então o quê? Chegar lá e dizer assim, esse povo é tudo besta, fanático, e vou fazer do meu jeito. Não, você precisa respeitá-los. Porque o saber ensoberbece, mas o amor edifica. E você precisa aprender a amar o seu irmão. É esse contexto que Paulo quer dizer. É claro, irmãos queridos, nós hoje vivemos uma realidade um pouco menos agressiva no que diz respeito aos ídolos e às comidas sacrificadas aos ídolos. E talvez se nós estivéssemos aqui falando, olha, você vai comer aquela comida, aquele chester de Natal, aquela coisa que foi sacrificada, o sangue de Jesus. E talvez nós estivéssemos até fora do contexto. Mas existem algumas coisas que também são questionadas hoje, que são, vamos dizer assim, trazidas ao conhecimento, e que algumas pessoas batem no peito e dizem assim, isso aí não é problema nenhum, eu estou por cima, isso aí não tem nada a ver, eu sou crente e a minha consciência não se afeta com isso, maior é Deus do que o meu coração, e cita toda a Bíblia, se for preciso, de Gênesis, Apocalipse e aquela coisa toda. Você é conhecedor? Paulo está dizendo, cuidado, porque o conhecimento às vezes ensoberbece. E você não conheceu a Deus para ficar soberbo. Você não estudou teologia para ficar arrogante e soberbo. Você não passou a conhecer a Bíblia Sagrada para poder pensar que é melhor do que os outros. Você não orou mais ou orou menos, você não fez tal declaração, ou tal vigília, ou tal devoção, ou consagração a Deus, para se tornar um pouco mais, dizendo assim, sou mais crente do que os outros. Não, você fez tudo isso para se aproximar de Deus, para ter mais comunhão com Deus, para ter mais convicção em Deus, para ter mais experiência com Deus, e não ser afetado com esses pormenores que as pessoas se preocupam. Quase tudo naquele contexto era sacrificado aos ídolos. Então eu vou dar um exemplo, por exemplo. Tem hora que a gente vai comprar alguma coisa, não sei se vocês se lembram de que às vezes você ia comprar uma camiseta lá no shopping, alguém disse assim, é da Nova Era. Você comprou essa camiseta da Nova Era. E o sangue de Jesus tem poder. E esse sapato é da Nova Era, irmão. Se você não for comprar nada, você não anda mais de carro, não anda mais de ônibus, você não compra mais bota, calçado, roupa, guarda-chuva, você não usa mais computador, não faz nada, porque é do mundo. A Bíblia diz assim, você está no mundo. E Jesus orou assim, eu não peço que os tire do mundo. É no mundo que nós estamos. E às vezes, como nós vimos nos textos anteriores, maridos e mulheres se preocupando com as coisas do mundo para poder agradar o seu cônjuge. Nós estamos no mundo. Então eu não quero nem saber se é
da nova era, se é não sei das quantas, eu vou usar, vou comprar naturalmente, não vou ficar preocupado com isso, não vou me escandalizar com isso, mas vou respeitar o meu amado irmão que disse assim, oh meu Deus, e agora o sangue de Jesus? Eu vou dizer, calma querido, fica tranquilo, vai dar tudo certo, Jesus é bom, Ele é maior do que tudo, está em nossas vidas, nos dá a garantia de toda a vitória, de toda a graça, porque isso aí, irmãos, é uma coisa que está impregnada na sociedade. A idolatria, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, isso aí é proliferado. Existem tantas coisas erradas no nosso mundo que nós estamos vivendo, que nós não temos como corrigir tudo, nós não temos como mudar tudo, nós não temos como brigar o tempo todo e fazer guerra contra tudo. Nós temos que viver a nossa vida pautada nos princípios do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que andar da forma como a nossa convicção permite, sem dizer que você está errado, você vai para o inferno, você está isso, você aquilo. Não, viva a sua vida e tenha a convicção de que está centrado na verdade da Escritura Sagrada. Isso é importante para você. Passe isso para quem você ama, passe para a sua família, para os seus filhos, e conduza a sua vida e a sua família dentro dos parâmetros da Bíblia Sagrada. E isso é mais importante do que ficar degladiando e discutindo com quem erra, com quem não erra, com quem faz ou deixa de fazer. Porque o cristianismo não foi planejado para isso. O cristianismo foi planejado para você andar segundo a vontade de Deus. E é esse o nosso desafio. Então, o texto está dizendo o seguinte, e agora? Mas esses deuses que são adorados, e esses ídolos que são adorados, e essa coisa toda que está aí, e o povo está fazendo isso aí. Irmãos, você sabe que só existe um Deus. Tem dois. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Não há outro Deus além de mim. Só existe um Senhor, não existe dois. E esse Senhor se chama Jesus Cristo. Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, no céu, na terra, debaixo das águas, debaixo da terra, ou seja, céu, terra e inferno. Todo mundo tem que dobrar os joelhos e falar com a sua linguazinha, dizendo, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não há outro Senhor. Alguém tem dúvida disso? Não, então nós somos doutores no saber. E isto que o apóstolo está dizendo, nós já somos senhores do saber. Todo mundo sabemos, há um só Deus e um só Senhor. Todo mundo sabemos, é Deus e Jesus Cristo, o nosso Rei, o nosso Senhor, que tem todo o controle, que criou todas as coisas foram feitas por Ele, com Ele, para Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez e pronto, é Ele o Senhor e não tem outro. Quem mais tem dúvida disso? Ninguém. Mas, de repente o apóstolo Paulo diz assim, mas tem tanto candidato a senhores, tem tanto candidato a deuses, eu vou te falar, até homens estão se candidatando a essa honraria de Deus. E de vez em quando, por um descuido, no cristianismo, algumas pessoas deixam de honrar a Deus para honrar aquilo que Deus criou. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos assim, deixou de honrar o Criador para honrar a criatura. Deixou de servir aquele que criou todas as coisas para honrar aquilo que ele criou. Tem coisa tão boa que Deus criou, que você diz assim, mas só pode ser um Deus. Não, é apenas uma criação de Deus. Você quer encontrar uma coisa mais importante, mais nobre, mais inteligente, mais criativo, mais poderoso do que você? Olha para você mesmo, Deus criou você. Olha para o seu funcionamento, para o mecanismo. Olha para todos os órgãos. Olha para todas as células. Olha para todos os detalhes que a medicina já tem mais de, vamos dizer, de quase 6.000 anos estudando, investigando e pesquisando. E agora que estão descobrindo pequenos detalhes do DNA. Tantos anos pesquisando e estudando. E agora que eu vou dizer mais uma coisa, e não chegaram nem na ponta do iceberg. Tem muita coisa, tem muitos mistérios que não foram descobertos e não serão descobertos.
Porque o homem não tem essa capacidade. Deus criou tudo de bom, meus queridos. E só existe Ele. É o único Deus. Mas, infelizmente, algumas pessoas não entendem isso. E por isso eles são enfraquecidos com a mente dos adoradores. Ele não existe. Alguns santos que são adorados nesse país, eles não existem. São apenas insignificantes. Mas vai dizer para um devoto do Padre Cícero, lá no Juazeiro, que o Padre Cícero não é nada. Você sai de lá apedrejado. Na mente dele, é assim. Na mente dele está lá, ele acredita nisso. E é tudo que ele acredita, ele não sabe de outra coisa, ele não entende outra coisa. Então, estas coisas, às vezes, você precisa entender que por causa desse detalhe, você como cristão precisa se posicionar. Imagine um cristão numa romaria. Servo de Deus, membro da Assembleia de Deus, numa romaria, carregando tal, aquela coisa toda. Não, eu sou crente, estou andando por aqui, só porque isso aqui não tem nada a ver. Não, aí é onde Paulo está dizendo assim, tudo bem, não é nada, não é um Deus, não significa nada. Mas ele existe na mente dos seus adoradores, ele é acreditado. E se alguém vê você acreditando nisso, com certeza acreditará também. E sendo fraco aquela pessoa vai dizer assim, então está liberado, só que eu pequei. É tão complexo assim que não possamos entender? É tão difícil assim que não possamos compreender que mesmo as pessoas, mesmo esses deuses não existindo, eles são influentes? O apóstolo Paulo disse certa feita, olha, antigamente vocês eram guiados por ídolos mudos. E aquele contexto dizia, vocês não são mais guiados por ídolos mudos, vocês agora são guiados por Deus, aqui eu vou parafrasear, vocês agora são guiados pelo Espírito Santo, tem uma nova fé, um novo Deus, é tudo novo na vida de vocês, você é uma nova criatura. Entretanto, parece que o diabo faz um trocadilho, ele consegue misturar as coisas. E ele conseguiu fazer com que a grande massa da população imaginasse o seguinte, nossos ídolos não são mudos, eles não são mais mudos, eles falam. Eles cantam, eles jogam futebol, eles correm a 360 km por hora num carro de automobilismo, eles fazem peripécias pelas alturas, pelos trapézios, pelas isso, pelo aquilo, e são, de certa forma, idolatrados. Eles cantam e fazem shows, e fazem shows lá no mundo, mas fazem shows gospels também, eles também participam de eventos dentro do cristianismo, e eles também são idolatrados. Então ídolos existem. E a reportagem não abre mão. A gente está vendo na televisão, daqui a pouco tem um grupo evangélico se apresentando na cidade, e tem aquela multidão, aquela frenesi em torno deles. Eu vou ver fulano, vai ver a oficina, não sei das quantas lá, que está com defeito. Os meus carros estão com defeito, não sei para que é a oficina, para que é? Não sei. Tem uma oficina, não sei das quantas aí que está chegando. E aí eu estou aqui, aí o repórter fala assim, você está fazendo o que aqui? Aguardando o seu ídolo? Estou esperando. Então você também tem um ídolo. Mas eu pensei que você era crente. Eu pensei que você era liberto da idolatria. Entendi. É porque você não é mais guiado por ídolos mudos. Os seus ídolos agora cantam, os seus ídolos agora pregam, os seus ídolos agora correm a velocidade, ultrapassando quase que o som. Você agora tem ídolos que tiram a roupa nu e sai por aí, na televisão, nos outdoor. Então você também tem ídolo. E esse ídolo, embora não significa nada, porque não é um Deus, ele não interfere na sua fé, ele não muda a sua salvação, ele não tem a dignidade do nosso Criador, não é santo como ele é, não é poderoso como ele é, não tem poder de curar a sua vida, não tem capacidade de salvar você, de tirar você do inferno e levar para o céu, mas ele é adorado na mente dos seus seguidores. E cristão precisa de uma postura nesse aspecto. Não se envolver com estas coisas, não ser visto com esse tipo de frenesi de adoração que não engrandeça ao único, que nós cantamos agora há pouco, ao único que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Ele é o único que é digno de ser adorado. Não tem outro Deus a não ser ele. Ouve, Israel, ouve, igreja.
Ouve Brasil, ouve mundo, ouve igreja, ADGO. Eu, diz o Senhor, sou o único Deus e não há outro. Não há outro Deus debaixo do céu, e nem debaixo da terra, e nem em cima da terra, e em lugar algum desse mundo que não seja o nosso Deus. Então, as pessoas que não sabem diferenciar isto, facilmente se escandalizam com estas coisas. São adorados então. Agora, o que acontece quando você usa isso tudo para bater no peito e dizer assim, mas eu não me afeto com essas coisas. Eu sou um gigante na fé. Essas coisas não fazem o menor sentido para isso. Aí é onde o crente se ensoberbece pelo saber. E aí um cristão meio fragilizado, meio fraco na fé, começa a dizer assim, mas irmão, mas eu vi o senhor lá, isso aí meu irmão, não tem nada a ver, eu sou crente, servo de Deus, eu nem preciso disso. O irmão está cheio de crente hoje, que está vivendo uma vida, de certa forma, libertina. Está cheio de crente hoje que está vivendo uma vida no banho-maria. Está cheio de crente hoje que acha que nem precisa mais vir à igreja para ser crente. Então agora para ser crente, agora eu vou ter que estar na igreja, toda hora lá adorando, como se eu tivesse. Eu não consigo entender um crente sem adorar. E não me diga que você está adorando na internet, porque eu não acredito. E não me diga que você está adorando no cinema, na televisão, que eu não acredito. E não me diga que você está adorando no transporte do trabalho, dentro da sua casa, porque eu também não acredito. E é por isso que eu ainda acho que vir à igreja e adorar o Senhor, em alguns momentos da nossa vida, é um momento que eu tenho para dar a Ele a minha devoção, o meu culto e a minha adoração e ser sincero a Ele. Então eu vou dizer uma coisa, você está enganado, você precisa sim congregar, você tem sim que renunciar às coisas que o mundo oferece, você tem sim que viver um padrão de cristianismo diferente do mundo, você tem sim que se pautar dentro dos parâmetros da Escritura Sagrada. Você não pode viver a mesma vida que o mundo vive e dizer que é crente. Só porque você é cheio de convicção e acha que isso não te afeta. Afeta sim. Está cheio de crente soberbo porque sabe. Está cheio de crente. Um dia desse eu vi uma pessoa dizer assim, eu por exemplo, eu não gosto de falar sobre esse assunto, mas eu vou dizer porque eu vi essa história e fiquei meio assim, até escandalizado. Eu por exemplo não dou dízimo porque dízimo não é do Novo Testamento, então eu não acredito. É engraçado, não é do Novo Testamento. E como é que você come e bebe? Onde é que você acha que paga-se conta de energia, que compra uma cadeira dessa para você sentar, que compra um equipamento de som desse para você colocar? Onde é que você acha que vai no banheiro daquele ali, aperta aquelas botões todinhos e sai água para todo lado? Como é que você acha que você está pisando em cima daquele piso de granito, de porcelanato? Como é que você acha que você chega aqui, entra e tem todas as instalações? Como é que você acha que foi pago isso aí? Foi pago como Deus mandou cair do céu, porque no Novo Testamento não tem que dar dízimo? Não, se você não é um dizimista, você está vivendo às custas dos outros. Tem alguém pagando a conta por você. É a realidade nua e crua, nós somos obrigados a dar a mão à palmatória. Mas alguns que são sábios demais da conta dizem, não, mas eu já vi na Escritura Sagrada que o Senhor Jesus falou que não precisa, porque o Senhor Jesus falou assim, se você está pensando que jejuar 3 vezes por semana, dar o dízimo, vai te levar para o céu sem você ter uma vida santa, você está enganado. E Jesus disse, você deve fazer aquelas coisas. Sim. Que coisas? Dar o dízimo, jejuar, orar e buscar a Deus. Mas ter um compromisso com a justiça e a santidade. É diferente dizer, não precisa trazer. É diferente dizer, não precisa obedecer. Mas os sabichões da vida, não, eu posso. Por isso Paulo diz assim, é claro que o saber ensoberbece. Fica todo mundo pensando que é o rei da cocada preta, que eu sou e que eu mando, que eu governo, que eu sei de tudo. Você não sabe nada. Você, para saber, precisa amar. Porque o texto diz assim, se você souber de tudo e não amar, você não sabe de absolutamente nada e nem descobriu ainda como é o saber. Quer saber de verdade?
ame ao seu próximo, honre ao seu próximo, sirva ao seu próximo de coração e respeite a sua consciência mais fraca do que a sua, se é que você acha que a sua é forte. Porque se existe alguma coisa que o cristianismo tem de bom, é que Jesus morreu por aquele que sabe tudo e por aquele que não sabe nada. Morreu por aquele que tem tudo, mas por aquele que não tem nada. Morreu por aquele que estudou até o último grau e por aquele que não estudou nada. Morreu pelo branco, o negro, o grande, o pequeno, o rico, o pobre, o forte e o fraco. Ele morreu por todos. E ninguém vale uma nica mais do que o outro. Somos todos comprados pelo mesmo preço. Jesus considerou o seu preço e o preço do mais importante rei desse país ou de outro país, a mesma quantidade. Ele simplesmente valoriza você como valoriza aos magnatas e aos ricos do mundo todo, e valoriza eles como valoriza você. Não faz acepção de pessoas, todos somos iguais. E se existe uma coisa que o cristianismo tem que saber de dentro e de fora, é que respeitar os outros é fundamental. Uma boa verdade dentro do cristianismo é que você não ganha nada se comer os ídolos, não ganha nada se fizer. Tem alguma coisa, Paulo diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convém fazer. Porque todas as coisas me são lícitas, mas nem todas elas me edificam. Então, as pessoas dizem assim: pastor, eu posso fazer tal coisa? Poder pode. Vai te edificar? Vai melhorar a sua fé, sua santidade? Vai fortalecer a sua convicção em Deus? Vai melhorar o seu relacionamento com o Espírito Santo? Em outras partes, vai melhorar você? Não. Então você não perde nada se não fizer. Não ganha nada se fizer. Se você ficar na sua do mesmo jeitinho, está tudo de boa. Qual o problema? Por que as pessoas ficam pensando assim: eu posso me tatuar, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso comer isso, eu posso comer aquilo. Querido, você precisa saber, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me edificam, e nem todas as coisas me convém fazer. Por quê? Porque a minha vida pertence a Deus. Só por isso, você não ganha nada se comer, não perde nada se não comer. E se você amar o seu irmão e o respeitar acima de tudo, aí sim, ganhará mais respeito e estará servindo a Deus em maior grau de comunhão, porque o amor sobrepuja a todos os valores da vida cristã. Quer saber qual é a maior das virtudes? É o amor. Então, eu vou encerrar hoje fazendo um convite para você. Se você ainda não está em Cristo Jesus, ou porque você nunca esteve, ou porque você saiu, aproveite e volte para Jesus hoje, venha para Jesus hoje. Você tem a oportunidade hoje de render-se a Ele e tornar-se seu servo, comprometido com a sua palavra. Tem alguém para Jesus hoje? Faça assim com a sua mão.